Notre-Dame, o coração de pedra de Paris. Debaixo desse símbolo, existem segredos que a maioria nunca viu. Venha descobrir conosco as curiosidades desse monumento internacional. Imagine uma ilha, pequena e estratégica no coração de uma das cidades mais icônicas do mundo. Hoje, quando pensamos em Paris, inevitavelmente a imagem de uma catedral milenar surge em nossa mente. Notre-Dame. Mas para entender o verdadeiro espírito deste monumento, precisamos ir muito além da sua forma atual. Precisamos descer. Descer nas camadas de tempo que se acumularam sob seus alicerces. Muito antes de qualquer catedral ser sonhada, a Ilha de la Cité já era um lugar sagrado. Um ponto de poder. O centro geográfico, político e religioso de uma Paris romana e celta. Aproveita esse momento e já se inscreve aqui no canal. Se você curte história, arte, curiosidades e quer continuar explorando lugares incríveis como a Notre-Dame, ativa o sininho também. Assim o YouTube te avisa sempre que sair vídeo novo. No século VI, 500 anos antes de sua construção, a Gália romana se transformava na Paris dos francos merovingios. O cristianismo se consolidava, mas as antigas crenças pagãs ainda sussurravam nas sombras. E foi nesse solo de fé em transição que a primeira semente de Notre-Dame foi plantada. Sobre um antigo templo romano dedicado a Júpiter, ergueram uma basílica paleocristã. Uma basílica dedicada a São Estevão. Era uma prática comum, sobrepor o sagrado pagão com o sagrado cristão. Uma transição suave, mas implacável. Essa basílica, esse ponto de encontro entre o antigo e o novo, estava ali, na mesma exata localização, debaixo do que viria a ser a maior expressão de fé da cidade. E você, já sabia dessa conexão entre a Notre-Dame e os tempos romanos? Me conta aqui nos comentários. Adoro trocar ideias com quem também se encanta com essas camadas da história. E compartilha esse vídeo com alguém que também ama história ou tá planejando conhecer Paris. Aposto que essa pessoa vai ver a catedral com outros olhos depois disso. O tempo passou. Os séculos se arrastaram e o poder da Igreja Católica crescia, consolidando-se como força não apenas espiritual, mas também política e econômica. E foi nesse contexto, de uma Paris que se tornava epicentro de um império cristão, que a grande revelação aconteceu. Em 1163, o bispo Maurice de Sully tomou uma decisão monumental. Ele deu início a uma construção que simbolizaria a grandeza da Paris medieval e o poder da cristandade. Uma catedral dedicada à Virgem Maria, Notre-Dame. A obra duraria quase 2 séculos. Uma epopeia de pedra, fé e ciência. Milhares de artesãos, pedreiros e escultores trabalharam para dar vida a um livro de teologia petrificado. Cada detalhe da fachada, cada gárgula, cada vitral colorido, não era apenas arte. Era uma Bíblia em pedra para uma população que, em sua maioria, não sabia ler. Era um livro aberto, acessível a todos. Notre-Dame, agora um gigante de pedra, testemunhou e participou dos grandes eventos da França. Foi palco de pregações cruzadistas. Foi o lugar onde reis foram coroados e se casaram. Mas a sua glória não durou para sempre. A história, como um rio, pode ser implacável. Se esse tipo de história te prende tanto quanto a mim, já deixa o like aqui no vídeo. Assim o YouTube entende que vale a pena mostrar esse conteúdo para mais gente que curte mergulhar fundo nas camadas do passado. Chegou a Revolução Francesa. O povo, exausto da opressão, viu a catedral não como um símbolo de fé, mas de poder monárquico e religioso. A fúria popular foi brutal. As estátuas dos reis bíblicos foram decapitadas, confundidas com os reis da França. Seus sinos, antes sagrados, foram derretidos para fabricar canhões. A catedral foi profanada e transformada em templo da razão, em um culto à ciência e à lógica. Quase foi destruída. Ela ficou à mercê do tempo, abandonada, profanada, quase um fantasma da sua antiga glória.
e poderia ter se perdido para sempre. Não fosse por um escritor, um romancista. Victor Hugo. Em 1831, ele escreveu O Corcunda de Notre-Dame. E com suas palavras, ele não só resgatou o orgulho pelo gótico francês, mas também reacendeu o amor do povo por sua catedral. Seu romance foi o catalisador de um movimento de restauração que, ironicamente, salvou o monumento. Liderada por Eugène Viollet-le-Duc, a reforma deu vida nova a Notre-Dame. Foi nesse período que os gárgulas e as quimeras que hoje conhecemos, aquelas figuras que nos espreitam do alto, foram recriados. E sob os pés desses gárgulas, nos andares mais altos, há um universo de mistérios. Se você tiver a coragem de subir os 387 degraus até o topo, terá a recompensa de uma vista inesquecível de Paris. E nos ares, acima do telhado, uma curiosidade inusitada: colmeias urbanas que produzem mel desde 2013, um símbolo de sustentabilidade e vida no coração de um ícone. Mas a alma da catedral está em outro lugar, dentro, em suas relíquias sagradas. Durante séculos, Notre-Dame foi guardiã de alguns dos objetos mais venerados do cristianismo: a coroa de espinhos, um fragmento da Vera Cruz, a túnica de São Luís. Esses objetos não eram apenas curiosidades históricas, eles eram a essência de sua santidade. A história parecia seguir seu curso, com a catedral testemunhando novas guerras e celebrações, como a coroação de Napoleão, a libertação de Paris em 1944. A Notre-Dame parecia imortal, intocável, mas então, em 2019, o mundo inteiro parou. As imagens do incêndio que consumiu o telhado de madeira se espalharam como um vírus. O pináculo, que abrigava em seu interior fragmentos da coroa de espinhos, o cravo da cruz e a imagem de São Dionísio, desabou em chamas. O mundo assistiu, chocado. Era um símbolo ferido, um trauma coletivo. E em meio à tragédia, uma nova revelação: a força da solidariedade humana. Se esse momento também mexeu com você, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve e ativa o sino de notificações. Ele ajuda demais o canal a crescer e você não perde os próximos vídeos. Milhões de euros em doações. Uma mobilização internacional de arquitetos, artesãos e historiadores. Uma operação cirúrgica de reconstrução que mistura o artesanato medieval com a mais alta tecnologia. Escaneamentos 3D, drones, inteligência artificial. O compromisso de reconstruir a catedral, exatamente como ela era. Hoje, enquanto o novo pináculo se eleva aos céus de Paris, enquanto o órgão monumental de 8.000 tubos é restaurado nota por nota, a história está sendo reescrita. A reabertura de Notre-Dame, em dezembro de 2024, não foi apenas a reinauguração de um prédio. Foi o renascimento de um símbolo. Um lembrete de que a história, por mais que arda e se curve, pode ser reconstruída. Notre-Dame, que atravessou séculos de revoluções, guerras e incêndios, continua viva. Ela não é apenas uma igreja de pedra. Ela é um organismo vivo, com a memória subterrânea das civilizações que a precederam, e uma alma coletiva que nos ensina, a cada renascimento, que a fé, a arte e a história podem juntas atravessar os séculos. Compartilha esse vídeo com alguém que também vai se emocionar com a história por trás das pedras.